Para provar que humanos e zumbis também podem procriar, eu decidi amarrar uma zumbi que ainda parecia relativamente limpa. Acontece que o desastre chegou de repente. Quase 90% da humanidade se transformou em zumbis. Mas eu, por um acaso do destino, ativei um sistema de conquista amorosa que não tem absolutamente nada a ver com o apocalipse. E foi nesse exato momento que uma zumbi com uma aparência excepcionalmente bela apareceu diante dos meus olhos sem qualquer aviso. Isso me deu uma epifania instantânea. O sistema de conquista amorosa não parece especificar a espécie, não é? Além do mais, se eu simplesmente deixasse passar uma zumbi tão bonita, seria um desperdício e tanto. Assim que esse pensamento surgiu na minha mente, eu imediatamente tirei uma corda do bolso. Encontrei o momento certo e a lancei com força. Consegui laçar a zumbi com uma precisão impecável. Ela soltou um grito agudo na mesma hora. Mas no segundo seguinte, enfiei um pano em sua boca. Sentindo o cheiro de um humano vivo tão perto, a zumbi entrou em frenesi. Seu pequeno cérebro tentava desesperadamente se jogar em cima de mim. Mas eu, animado, agarrei a mão dela com força. Nesse exato instante, a notificação do sistema explodiu na minha cabeça. Parabéns, hospedeiro, por completar a missão, dar as mãos. Alvo da conquista, Shen Qinggu. Identidade, estudante universitária. Status atual, zumbi. Pontos de afeição, 0. Recompensa por dar as mãos, 100 kg de carne crua. Recompensa pelo primeiro beijo, vacina contra o vírus zumbi. Recompensa pela conquista completa, poção de evolução genética. Ao ver essas recompensas generosas, minha respiração ficou ofegante na mesma hora. Só esses 100 quilos de carne iniciais já seriam suficientes para eu comer confortavelmente por 2 anos e meio. Sem falar naqueles 2 tesouros absurdos que vêm depois. Mas o problema mais espinhoso agora é: como diabos eu aumento os pontos de afeição de Shen Qinggu? Depois de ponderar por um momento, estendi a mão e arranquei o pano da boca de Shen Qinggu. Ela imediatamente começou a rosnar loucamente para mim. O som de seus dentes afiados rangendo era de arrepiar só de ouvir. Sem pensar 2 vezes, peguei um pedaço de carne crua diretamente do espaço do sistema e enfiei na boca dela. O rosnado desapareceu instantaneamente. Ela então começou a rasgar e devorar o pedaço de carne freneticamente. Vendo essa cena, suspirei resignado. Com essa boca cheia de presas, parece que a recompensa do primeiro beijo está fora de cogitação por enquanto. Nesse momento, a porta do apartamento ao lado se abriu de repente. Um homem e uma mulher saíram de lá. A mulher começou a falar assim que me viu, moço. Meu marido e eu não comemos há 2 dias. Você tem tanta comida que está até alimentando um zumbi. Será que não poderia dividir um pouco com a gente? Eles eram um casal recém-casado. O homem se chamava Shen Lian. A mulher se chamava Lin Vanci. Esses 2 normalmente viviam de delivery. Não tinham absolutamente nenhuma comida estocada em casa. Na minha vida passada eu caí na lábia deles. E como um idiota dividi minha comida com eles. Eu ainda pensei que eles ficariam gratos. Mas o que aconteceu foi que enquanto eu saí para procurar suprimentos, eles saquearam meu apartamento, não deixando nada para trás. E ainda trancaram a porta pelo lado de fora. Não importava o quanto eu gritasse, eles se recusaram a abrir. Esse tipo de gente ingrata que morde a mão que os alimenta. Como eu poderia dar comida a eles de novo? No entanto, essa Lin Vanci aqui na minha frente. Até que pode ser útil. Assim que esse pensamento surgiu, a interface do sistema apareceu diante dos meus olhos. Nome Lin Vanci. Identidade mulher casada. Pontos de afeição 0. Recompensa por dar as mãos, 100 kg de frutas e vegetais frescos. Recompensa pelo primeiro beijo, um apartamento mobiliado de 120 metros quadrados. Recompensa pela conquista completa, uma mansão de luxo de 1000 metros quadrados. Ao ver essas recompensas, não consegui evitar um leve sorriso no canto da boca. Afinal, são 100 quilos de frutas e vegetais. Embora eu não esteja passando fome. Mas no apocalipse, uma nutrição balanceada é o mais importante de tudo. Aqueles 2, ao me verem sorrir, pensaram que eu tinha concordado com o pedido deles. Aquele Shen Lian foi logo pedindo o mundo e o fundo. Primeiro, nos dê 5 quilos de carne de porco. E mais 3 galões de água pura. Quase perdi a paciência com a audácia deles. Quando foi que eu concordei com alguma coisa? Mesmo que eu tivesse comida sobrando a ponto de dar para os cachorros, eu jamais daria a vocês, esse par de lobos ingratos. Depois de dizer isso, empurrei Shen Qinggu de volta para o apartamento. Shen Lian me encarava, rangendo os dentes de raiva. Ele queria me atacar, mas tinha medo da zumbi ao meu lado. De volta ao quarto, eu acomodei Shen Qinggu e aproveitei para abrir a interface do sistema. O resultado foi uma grande surpresa. Os pontos de afeição de Shen Qinggu tinham aumentado em 5 pontos.
Imediatamente me lembrei do final da minha vida passada. Daqueles zumbis evoluídos que desenvolveram inteligência. Será que Shenkingu também pode evoluir? E tudo isso só por um pedacinho de carne. A afeição aumentou 5 pontos. Isso é muito mais fácil do que conquistar uma mulher comum. Pensando nisso, peguei mais alguns pedaços de carne crua e dei a ela. Consegui aumentar os pontos de afeição para 10. Eu queria continuar alimentando-a de uma vez. Mas olhando para sua barriguinha redonda, decidi parar por aqui. Depois de colocar a mordaça de volta em sua boca, comecei a planejar meus próximos passos. Um mês após o surto zumbi, um frio extremo e aterrorizante chegará. Só me resta um pouco mais de 20 dias para me preparar. A primeira coisa a resolver são os suprimentos. Comida e bebida são o elemento número 1 para a sobrevivência. Em segundo lugar, roupas de frio e remédios. Isso até que é fácil de resolver. Mas o mais crucial, o abrigo seguro. Eu não tenho a menor pista. Esse abrigo não só precisa ser resistente o suficiente, como também precisa manter uma temperatura estável durante o frio extremo. Encontrar uma construção pronta que atenda a todos os requisitos é praticamente impossível. Pelo que eu sei, não existe um lugar assim em toda a cidade de Binhai. Mas foi nesse momento que tive uma epifania. Lembrei-me da recompensa pelo primeiro beijo de Lin Vanci. Rapidamente chamei o sistema em minha mente. Sistema, a casa que você dá como recompensa já existe. Ou ela pode aparecer do nada. O sistema respondeu. Todas as casas de recompensa são construídas do nada. O anfitrião pode designar qualquer local para a construção. E se eu tiver requisitos especiais para a casa? Por exemplo, construí-la com liga de titânio. E também ter uma saída secreta. Um armazém e equipamentos médicos e de comunicação. O sistema ficou em silêncio por alguns segundos. O anfitrião precisa fornecer as plantas da construção. Além disso, equipamentos de comunicação e médicos não estão incluídos. O anfitrião deve providenciá-los por conta própria. Isso me deixou extremamente feliz. Então quer dizer que meu abrigo seguro de liga de titânio é possível. Nesse exato momento, de repente, ouvi uma batida na porta. Lin Vanci estava parada na porta, sozinha e desamparada, vendo que ninguém abria a porta depois de um bom tempo. Seu coração queimava de ansiedade. Nas duas pontas do corredor escuro como breu, quem sabe se um zumbi não apareceria de repente. Justo quando ela estava prestes a desistir, a porta finalmente se abriu. Um lampejo de alegria surgiu no rosto de Lin Vanci. Mas quando ela viu o cutelo na minha mão, seu coração gelou de repente. Ela se apressou em explicar. Ah, não me entenda mal. Eu não estou carregando nenhuma arma. Eu semicerrei os olhos, avaliando-a de cima a baixo. Lin Vanci também percebeu que eu a estava analisando. Se fosse antes, ela provavelmente já teria me dado um tapa na cara. Mas agora, afinal, ela estava me pedindo um favor. Ela só pôde forçar um sorriso. Então, eu queria te pedir um pouco de comida emprestada. Eu lancei um olhar de desdém para ela. Não empresto. E eu não vou deixar você se aproveitar de mim, se você me emprestar um pouco de comida. Mas eu não caio nessa conversa. Se não tem mais nada a dizer, eu vou fechar a porta. Ao ouvir isso, Lin Vanci não se moveu um centímetro. E aí? Você não tem medo que um zumbi apareça de repente aí fora? Mal terminei de falar, e o rosnado de um zumbi ecoou à distância. O rosto bonito de Lin Vanci ficou pálido de medo instantaneamente. Ela não teve escolha a não ser entrar na casa, mesmo a contragosto. No exato momento em que eu fechava a porta, meus olhos cruzaram com os de Shen Lian, do apartamento em frente. Quando ele viu que eu notei, imediatamente enfiou a cabeça de volta para dentro. Eu dei uma risadinha. Fechei a porta. Realmente uma tartaruga ninja nata. A arte de se encolher é de primeira classe. Dentro do quarto, Shenkingu viu Lin Vanci, e instantaneamente ficou frenética. Lin Vanci, assustada, recuou instintivamente, soltando um grito. Afastou-se. Como assim? Você está criando um zumbi em casa. Você não tem medo. Minha expressão era indiferente. O que há para ter medo? Não é só um zumbi. Essas palavras fizeram-na me comparar involuntariamente com Shen Lian. Ela pensou que se o marido dela tivesse metade da minha coragem, não precisaria ter vindo até aqui para passar por essa humilhação. Pensando nisso, Lin Vanci suspirou. Diga logo. O que exatamente você quer que eu faça para me dar a comida? Alguns minutos depois, ela voltou para a sala de estar. Com um tom extremamente irritado, ela gritou para mim. Eu fiz tudo o que você pediu. E a comida? Eu, calmamente, abri a geladeira. Fiz questão de deixá-la ver que estava cheia de carnes frescas. Naquele instante, um pensamento passou pela cabeça de Lin Vanci. Será que eu deveria simplesmente nocauteá-lo? Mas a razão acabou prevalecendo. Na verdade, eu também estava o tempo todo em alerta para qualquer movimento dela.
Lin Vanci no final não fez nada, o que me deixou um pouco desapontado. Quase tive a chance de agir em legítima defesa. Peguei cerca de meio quilo de carne de porco e joguei na frente dela. Com uma expressão sombria, ela encarou a carne no chão. Você só vai me dar isso. Já é bastante. Originalmente, eu só planejava te dar 250 gramas. Como Lin Vanci poderia saber? O quão precioso era meio quilo de carne no apocalipse. Ela só se lembrava que quando Shen Lian se casou com ela, o dote foi de 380 mil. E a escritura da casa ainda tinha o nome dela. Lin Vanci respirou fundo. No final, ela se abaixou e pegou a carne de porco do chão. Ele saiu com uma expressão fria. Vendo-o agir assim, em vez de ficar com raiva, eu fiquei satisfeito. Quanto mais ele sofre, maior é a minha sensação de vingança. Em seguida, abri com prazer a interface do sistema. A casa e as frutas e vegetais apareciam como aguardando coleta. Embora uma casa de 100 metros quadrados seja um pouco pequena, eu tenho um jeito de resolver isso. Só preciso encontrar outra mulher, com um status semelhante ao de Lin Vanci, e poderei expandir a casa a partir desses 100 metros quadrados. Agora, o único problema é a planta da sala segura. Felizmente, pode haver sobreviventes do curso de arquitetura na Universidade de Binhai. Parece que vou ter que dar uma saidinha. Na manhã seguinte, comecei a procurar suprimentos. O primeiro alvo era o apartamento 504, do outro lado do corredor. Peguei um arame e o enfiei na fechadura. Em poucos segundos resolvi o problema facilmente. Assim que entrei no apartamento, ouvi um som de mastigação vindo do quarto. Abri a porta do quarto silenciosamente. Vi um velho de cabelos brancos, devorando um cadáver na cama. Que nojento! Murmurei em voz baixa. Peguei uma faca de cozinha e avancei contra o zumbi. Quem diria que o golpe não causaria muito dano? Pelo contrário, só o enfureceu completamente. Ele se virou e se lançou sobre mim, mostrando garras e dentes. Dei um chute em seu peito, mandando pelos ares. Em seguida, avancei e dei mais alguns golpes, até que ele parou de se mover completamente. Quando recuperei o fôlego, percebi que a faca de cozinha já tinha 2 lascas na lâmina. Afinal, é só uma faca de cozinha. Para cortar carne ainda serve, mas para cortar ossos de zumbi já não dá conta do recado. Parece que está na hora de encontrar uma arma mais adequada. Perto do meio-dia, eu finalmente tinha vasculhado todos os 6 apartamentos. Do 5º andar, no total eliminei 3 zumbis. Encontrei uma caixa de suco de malte, 7 frascos de remédios variados e um pote de whey protein. Embora a colheita tenha sido boa, aquela faca de cozinha afiada estava completamente arruinada. Felizmente encontrei um taco de beisebol. Balancei algumas vezes e senti que era bem jeitoso. Enquanto isso, Lin Vanci e Shen Lian, através do olho mágico, testemunharam todo o processo de eu matando os zumbis. Minha aparência frenética fez os dois engolirem em seco. Eles se sentiram aliviados por não terem me provocado até a morte antes. Senão já estariam com o pé na cova. Só quando ouviram o som da porta do vizinho se fechando, os dois se atreveram a sair. Eles vasculharam cada apartamento meticulosamente, esperando encontrar alguma comida que eu tivesse deixado para trás. Mas que pena, eu fiz uma limpa completa. Os dois não acharam nem um farelo. Merda! Aquele desgraçado reencarnou como uma praga de gafanhotos. Não deixou nada comestível para trás. Acho que encontrei um bife. Só que está todo mofado. Os olhos de Shen Lian brilharam. Querida, que tal você ir pedir um pouco de comida para ele de novo? Lin Vanci parecia totalmente relutante. Nós acabamos de comer ontem. Ainda não estamos com fome. Que tal não irmos por enquanto? Não estamos com fome agora. Mas mais cedo ou mais tarde vamos ficar. Você vai esperar ele dar toda a comida para aquele zumbi, para só então se dispor a ir pedir. Vendo-a hesitar, Shen Lian imediatamente pegou a mão dela com uma expressão sincera. Querido, eu quero sobreviver com você. Tenho certeza que podemos esperar pela equipe de resgate. Olhando para o olhar suplicante de seu marido, Lin Vanci rangeu os dentes. Tudo bem. Eu vou. Assim que Lin Vanci entrou pela porta, ela sentiu um aroma tentador. Nesse momento, entrei na cozinha. Logo depois, saí com uma panela de arroz elétrica. Dentro havia uma panela cheia de batatas cozidas. Abri também uma garrafa de suco de malte. Sentei-me confortavelmente no sofá e comecei a comer. Lin Vanci estava salivando com um cheiro delicioso. Mas vendo que eu não dizia nada, ela só podia ficar ali parada, de boca seca. Dei 2 garfadas. Foi só então que agi como se tivesse me lembrado dela de repente. Quase me esqueci de você. Dizendo isso, levantei-me e peguei um prato. Coloquei um pouco de carne nele. Lin Vanci ainda pensava que era para ela.
Justo quando ela, cheia de alegria, se preparava para estender a mão e pegar. Eu passei direto por ela e fui em direção ao sofá. Depois de arrancar o pano da boca de Shen Qinggu, ela imediatamente enterrou a cabeça no prato e começou a devorar a comida. Do outro lado, o rosto de Lin Vanci estava cheio de constrangimento. Ela tossiu secamente para mudar de assunto. Você limpou o 5º andar inteiro hoje? Sim. Estou me preparando para ir embora. Estou coletando mais suprimentos antes de partir. Ao ouvir isso, Lin Vanci arregalou os olhos instantaneamente. O quê? Você vai embora. Lá fora está cheio de zumbis por toda parte. Para onde você pode ir? Eu dei um sorriso. Não respondi. O que foi? Não quer que eu vá. Lin Vanci ouviu essas palavras, com o rosto cheio de raiva. Até parece que não quero que você vá. Eu adoraria que você morresse lá fora. Mas, embora dissesse isso, havia uma pitada de preocupação escondida em seus olhos. Se eu fosse embora com toda a comida, ela e Shen Lian não morreriam de fome. Diga logo. Afinal, o que você veio fazer aqui? Eu quero trocar comida com você. Não consegui evitar de rir. Eu já esperava que Lin Vanci voltaria, mas não imaginei que ela seria tão cara de pau. Em um piscar de olhos, 4 dias se passaram. Eu já tinha revirado o prédio inteiro de cabeça para baixo. E nesses últimos dias, o apetite de Shen Qinggu também se tornou cada vez mais assustador. No começo, 250 gramas de carne eram suficientes. Agora, nem 1,250 kg são suficientes para encher o dente. Mas sua barriga não mostrava o menor sinal de inchaço. Se não fosse pelos pontos de afeição que continuavam subindo, eu realmente não queria mais alimentá-la. Sem me importar se ela entendia ou não. Comecei a ameaçá-la por conta própria. Já te alimentei por 6 dias. Se ainda se atrever a ter a ideia de me morder, vou te jogar aqui para se virar sozinha. Depois de falar, tirei o pano da boca dela. Ela não rosnou como no início. Pelo contrário, abriu a boca esperando que eu a alimentasse. Se você se atrever a me morder, eu não te dou mais comida. Entendeu? Já que você não diz nada, vou considerar isso um sim. Cautelosamente, estendi minha mão em direção a Shen Qinggu. Mas, sem a menor cerimônia, ela abriu a boca para morder. Eu gritei imediatamente. Não. Ele ficou surpreso com o meu grito. Em seguida, inclinou a cabeça e olhou para mim. Eu estendi minha mão novamente com cuidado. Mas Shen Qinggu ainda tentou morder sem hesitar. Ficamos nesse cabo de guerra por mais de 10 vezes. Justo quando eu estava prestes a desistir, ele finalmente parou de tentar morder. Em vez disso, ficou me encarando fixamente. Parecia que ele queria, através da minha expressão, julgar se essa coisa era comestível ou não. Meu coração se encheu de uma alegria imensa. Eu balancei a cabeça levemente para ele. Shen Qinggu pareceu entender o que eu quis dizer. E surpreendentemente, ele realmente não mordeu mais. Animado, peguei outro pedaço de carne e ofereci. E assenti com a cabeça para ele. Desta vez, ele começou a comer diretamente. Depois, tentei mais algumas vezes. Ele só comia depois que eu assentia com a cabeça. Para verificar se ele só conseguia controlar sua agressividade quando estava amarrado, decidi fazer mais um experimento. Primeiro, soltei as cordas que o prendiam. Depois, coloquei um prato de carne na mesinha de centro. Shen Qinggu se levantou, cambaleando, e veio em minha direção. Primeiro, ele olhou para a carne na mesa. Depois, me olhou de soslaio. Em seguida, ele levantou a mão e apontou para a carne no prato. Eu não cabia em mim de felicidade. Assenti com a cabeça para ele. Só então Shen Qinggu pegou o prato e começou a devorar a comida. Tenho que admitir, o jeito que ele come ainda é bem desagradável de se ver. Mas o que me deixa feliz é que, com os pontos de afeição de Shen Qinggu em apenas 40, ele já consegue não me atacar. Então, se os pontos de afeição chegarem a 100, eu não terei um capanga zumbi obediente. Que sistema de conquista amorosa ou quê? Isso aqui é claramente um sistema de adestramento de mestre e servo. Enquanto isso, do outro lado, Shen Lian tem estado numa pilha de nervos esses dias. Ele já sabe que estou prestes a ir embora. Seja pela comida ou por vingança. Ele não quer me deixar sair vivo. Mas sozinho, ele com certeza não dá conta. Afinal, eu sou o cara que peita um zumbi sozinho tranquilamente. Um osso duro de roer. Então, Shen Lian começou a ter ideias com a esposa de novo. Querida, não podemos, de jeito nenhum, deixar aquele moleque do apartamento ao lado ir embora. Pelo menos não podemos deixá-lo levar a comida. Que tal você ir pedir comida mais uma vez? Aproveita que ele está dormindo e abre a porta. Deixa eu entrar. Nós dois aproveitamos a chance e acabamos com ele. Movida pela culpa, Lin Vanci atendia a praticamente todos os pedidos dele. No final, ela acabou concordando com a cabeça. Shen Lian ficou animado na mesma hora. Ótimo. Assim que escurecer, a gente age. Vou me preparar.
observando as costas de Shen Lian se afastando. Lin Vanci deu um sorriso amargo. Ele nem perguntou os detalhes do plano. Parece que ele já sacou tudo. Do outro lado, como eu planejava sair logo de manhã, eu ia dormir mais cedo. Mas mal me deitei. E ouvi uma batida na porta. Eu abri a porta. Um sorrisinho sarcástico no canto da minha boca. Já com fome de novo, tão rápido. Ao ouvir isso, Lin Vanci me xingou mentalmente. Queria tanto me dar um soco na cara. Mas ela se conteve. E até forçou uma expressão sedutora. Não é só fome. Pode entrar. Eu me afastei para dar passagem. E bem quando Lin Vanci passou por mim, eu levantei a mão e dei um tapa nela. A sensação de gelatina me fez suspirar de admiração. Lin Vanci segurava sua bunda, me fuzilando com os olhos, furiosa. Você tem que me dar mais um biscoito. Essa sua atitude de quem quer brigar, mas não tem coragem, me fez cair na gargalhada. Então essa é a sensação de não ter escrúpulos, é bom demais. Eu não senti a menor pena deles. Depois de tudo que eles me fizeram na vida passada. Isso é só o karma. Lin Vanci abaixou a cabeça, com um fogo de ódio ardendo em seus olhos. Espere só até o fim desta noite. Vamos ver se você ainda vai conseguir rir. Algumas horas depois, Lin Vanci saiu se apoiando na parede, tremendo toda. Do quarto até a porta eram apenas uns 10 passos. Mas ela levou vários minutos para percorrer. Assim que ela abriu a porta, Shen Lian entrou sorrateiramente. E então, ela já dormiu. Perfeito. Vou acabar com ele agora mesmo. Dito isso, Shen Lian apertou a faca de frutas em sua mão. Mas ele mal deu alguns passos e viu uma silhueta parada na porta do quarto. Isso quase matou Shen Lian do coração. Você não disse que ele estava dormindo. Lin Vanci também levou um susto enorme. Mas logo percebeu que algo estava errado. Essa é a zumbi que aquele desgraçado cria. Como ela se soltou da corda. Querido, o que a gente faz? Que tal a gente recuar por enquanto? Nesse momento, a mente de Shen Lian era um campo de batalha. Embora ele também tivesse medo de zumbis, ele sabia ainda melhor que se perdesse a chance esta noite, nunca mais teria outra. Além disso, Shen Qinggu parecia meio abóbada, meio lenta. Isso deu a Shen Lian uma falsa impressão. A ilusão de que até eu consigo dar conta disso. Mas só para garantir, ele ainda se virou para Lin Vanci. Querida, vá distrair a atenção dela. Eu pego ela por trás. Ao ouvir isso, Lin Vanci tremeu da cabeça aos pés de medo. Fique tranquila. Eu não vou deixar ela te machucar. Embora Shen Lian prometesse isso da boca para fora, em seu coração ele já estava preparado para vender a esposa a qualquer momento. Mas como Lin Vanci poderia concordar com isso? Ela não amava Shen Lian a ponto de morrer por ele. Nesse momento, minha voz impaciente veio da porta do quarto. Eu disse: vocês dois vão ficar aí de cochicho até quando? Ao ouvir minha voz, os corações de Shen Lian e Lin Vanci quase saltaram pela boca. Você não estava dormindo. Com vocês fazendo essa barulheira toda. Mesmo que eu estivesse dormindo, teria acordado. Vendo aquele meu sorriso calmo e sereno. Lin Vanci ficou pálida na hora. Querido, deixa a zumbi segurar ele. Vamos correr. Você está falando dela. Sob o olhar incrédulo dos dois, eu levantei a mão e fiz um cafuné na cabeça de Shen Qinggu. E ela não só não me atacou, como, pelo contrário, deixou-se ser acariciada docilmente. Essa cena fez os dois se borrarem de medo. Como isso é possível? Já é estranho você não parecer uma zumbi. Mas como até seu comportamento é completamente diferente dos outros zumbis. De repente, Shen Lian empurrou Lin Vanci na minha direção. Ele mesmo se virou e correu para a porta. Mas, antes que pudesse dar 2 passos, eu o alcancei. Uma pancada e ele foi ao chão. Espere. Eu tenho algo a dizer. Por favor, não me mate. Mas eu não estava com paciência para o papo furado dele. Acabei com ele de forma rápida e limpa. Lin Vanci assistiu a toda a cena. Ela estava tão apavorada que quase perdeu a alma. Isso tudo foi ideia do Shen Lian. Foi ele quem quis te prejudicar. Não tem nada a ver comigo. Por favor, me perdoe. Eu juro. De agora em diante vou te servir como se fosse meu mestre. Lin Vanci ainda se agarrava a um pingo de esperança. Ela achava que eu não teria coragem de matá-la. Mal sabia ela que eu diria friamente: você não sabe que errou. Você só sabe que vai morrer. Nesse momento, Shen Qinggu se aproximou. Ela apontou para os 2 corpos no chão. Eu balancei a cabeça. Não. Estes já estão estragados. Na manhã seguinte, eu levei Shen Qinggu e saímos do apartamento de moto. Vale a pena mencionar que o barulho do motor pelo caminho atraiu inúmeros zumbis. Mas aqueles lerdos não tinham a menor chance de nos alcançar. Só podiam ficar olhando com inveja enquanto eu desaparecia no horizonte. Chegamos à Universidade de Binhai. Para despistar a horda de zumbis atrás de mim,
Eu estava prestes a encontrar um prédio qualquer para me esconder. De repente ouvi alguém me chamar. Por aqui. Hesitei por um instante. Larguei a moto e corri naquela direção. A pessoa que me chamou, ao me ver chegando, rapidamente abriu espaço na janela. Apoiei uma mão no parapeito da janela e pulei para dentro com um salto estiloso. Mas o corpo de Shen Qinggu era rígido. Ela não sabia pular janelas. Só conseguia ficar parada do lado de fora, sem reação. Alguns estudantes bem-intencionados quiseram dar uma mãozinha, mas eu os afastei com um empurrão. Não precisa. Deixa que eu resolvo. Dito isso, me inclinei para fora. Passei os braços por baixo das axilas de Shen Qinggu e, sem muito esforço, a puxei para dentro. Nesse momento, um cara com jeito de playboy falou: "Você deve ser o resgate que meu pai enviou para nós, certo? Este estudante se chama Gu Shenjiu, usando seu status de filho do prefeito. Ele enganou os outros dizendo que seu pai mandaria gente para resgatá-los. E assim, ele se tornou o chefão desse grupo de sobreviventes. Ignorei a mão que ele estendeu. Quem diabos é você? Por acaso eu te conheço?" A expressão de Gu Shenjiu ficou horrível na mesma hora. Ele disse aquilo só para se exibir. Não esperava que eu não lhe desse a mínima moral. Para salvar sua dignidade. Ele começou a bancar o líder. "Quer dizer que você é um sobrevivente como nós. Já que é assim, então você tem que seguir as nossas regras." Um capanga atrás dele, vendo a situação, imediatamente se aproximou para tentar pegar minha mochila. Dei um tapa na mão dele, dando um passo para trás. "O que você pensa que está fazendo?" Gu Shenjiu fez uma pose de quem estava fazendo um grande sacrifício, para que todos possam sobreviver. "Por favor, entregue seus suprimentos. Nós faremos a distribuição de forma unificada." Eu dei uma risada de escárnio. "Se vocês vivem ou morrem, o que eu tenho a ver com isso?" Ao ouvir isso, Gu Shenjiu elevou a voz de propósito, para que todos pudessem ouvir. "Se todo mundo fosse tão egoísta quanto você, nós já teríamos morrido de fome há muito tempo. Tudo o que fazemos é para maximizar o uso racional dos suprimentos." Eu realmente não aguentava mais ouvir aquilo. Interrompi-o diretamente. "A vida ou morte de vocês não é da minha conta. E também não pretendo me juntar ao seu grupo. Portanto, eu jamais entregarei meus suprimentos." Gu Shenjiu deu um sorriso frio. Ele levantou a mão e apontou para fora da janela. "Então, sinto muito em dizer, mas peço que você saia imediatamente." Nesse momento, do lado de fora da janela, os zumbis que eu havia atraído antes estavam se empurrando para se agarrar à janela, babando. "É claro que não vou sair agora. Além do mais, ainda não alcancei meu objetivo ao vir aqui. Há tantas salas de aula aqui. Ficarei por alguns dias e naturalmente irei embora. Sendo eu um forasteiro." Os estudantes estavam mais dispostos a ouvir Gu Shenjiu. Então eles me cercaram, cheios de justa indignação. "Quem você pensa que é para falar assim com o jovem mestre Gu? Se não tivéssemos salvado você agora há pouco, você já estaria morto." "É isso mesmo. Isto é uma escola. Com que direito um estranho como você fica na nossa sala?" Eu não pude deixar de rir. "No apocalipse, você quer me dar lição de moral. Além do mais, e se eu insistir em ficar à força? Só com vocês, suas florzinhas de estufa que nunca viram sangue, ousam encostar um dedo em alguém que, como eu, rastejou para fora de uma montanha de corpos e um mar de sangue." Justo quando a tensão entre os dois lados estava no auge, uma mulher usando um vestido longo, uma beldade de aura pura e fresca, entrou. "O que está acontecendo aqui? Lu He, esse cara quer ficar de favor aqui. Estamos nos preparando para expulsá-lo." Lu He franziu levemente a testa. "Se ele quer ficar, então deixa ficar. Temos tantas salas de aula vazias aqui. Por que temos que expulsar alguém? Fazendo isso, vocês não estão mandando para a morte. Pessoal, podem se dispersar." Os estudantes olharam hesitantemente para Gu Shenjiu. Somente depois que ele assentiu com a cabeça, a multidão se dispersou. Nesse momento, o olhar de Lu repassou por mim e pousou em Shen Qinggu. "Esta é a sua irmã. Ela é tão bonita." "Pode-se dizer que sim." "Olá, mocinha. Qual é o seu nome? E por que seus olhos estão tão vermelhos?" Mas o entusiasmo dela não recebeu nenhuma resposta. Eu rapidamente me adiantei para explicar. "Ela está usando lentes de contato coloridas. Minha irmã é um pouco introvertida. Não gosta muito de falar. Não se importe." Ela acreditou facilmente na minha lorota. Afinal, onde se viu um zumbi que não ataca as pessoas por iniciativa própria? "Então, podem ficar por enquanto. Do primeiro ao terceiro andar é seguro. Vocês podem escolher qualquer sala de aula vazia. Mas lembrem-se, do quarto andar para cima é extremamente perigoso." Logo chegou o meio-dia. Em frente à porta de uma sala com a palavra "depósito" colada, havia uma dúzia de estudantes na fila.